Capítulo 450 Pássaros. Ao sentir a dor em suas costas, o jovem tenente imediatamente soube que algo o havia atingido. Ainda em movimento, guardou uma de suas espadas e levou seu braço em direção às costas, puxando uma machadinha que estava presa ao metal da sua armadura, cheia de seu próprio sangue no fio. Vendo isso, a expressão do tenente escureceu. Se não fosse sua armadura negra que infare o fato da lâmina ser relativamente cega, ele poderia ter sido morto. Na verdade, se tivesse atingido alguns centímetros acima, no pescoço ou cabeça, o resultado também seria o mesmo. Apesar desse grau de ferimento em suas costas ser facilmente resolvido pela sua magia de cura e habilidade de autorregeneração, ainda seria problemático se mais dessas o atingissem. Mesmo que os orcs comuns não pudessem acompanhá-lo, não significava que não poderiam feri-lo. As criaturas estavam lançando ataques aleatórios para todos os lados, tentando prever sua rota, mesmo a troco de ferir seus companheiros. Como os passos tirânicos não lhe permitiam muita liberdade de mudança de direção, acabou por não ser tão difícil entender seu padrão de movimento. Ao perceber isso, Fernando soube que estava com problemas. Quando estava pensando sobre o que fazer, um estrondo soou à sua frente, obrigando-o a parar seus passos. Desculpe a demora, jovem. Sylvester falou, erguendo sua espada. Os orcs ao redor, que estavam em frenesi perseguindo Fernando, rapidamente atacaram ambos. SSSSSS. Então o velho homem balançou sua espada, lançando uma rajada congelante de magia de gelo para todos os lados. Vários orcs pararam seus passos, quando seus corpos começaram a esfriar. Craque! Craque! Logo os corpos das criaturas quebraram-se em pedaços. Líder! A voz de Theodora soou, não muito longe. O grupo, liderado por Jack, rapidamente chegou até eles. Ao ver que todos conseguiram recuar, somado à presença de Sylvester, Fernando soltou um suspiro de alívio. Porém, percebendo Ygner sendo carregado, totalmente ensanguentado e inconsciente, seu corpo parou por um momento. Ele não está morto. Theodora disse, como se soubesse o que ele estava pensando. A expressão do jovem tenente suavizou-se ao receber essa informação. Chefe. Tom falou, colocando-se à frente. Não conseguimos pegar todos eles. Ouvindo isso, Fernando assentiu. A verdade é que ele não esperava que Tom pudesse matar todos os líderes, contanto que ele tirasse um já seria de grande ajuda. Parem de perder tempo, continuem em frente. Jack berrou, impaciente e irritado, cortando um orco. Sob a liderança dos dois majores, o grupo avançou no meio do corredor. Com cada balançar de espada, uma rajada de vento azul e gélido espalhava-se. SSSSSSS. Craque! Craque! Mesmo com incontáveis criaturas em seu caminho, frente à magia de gelo de um major como Sylvester, as criaturas estavam indefesas, sendo mortas rapidamente. Isso fez com que as tropas inimigas à frente fossem obrigadas a abrirem um caminho. Apesar de estarem em um estado enfurecido, onde atacavam quase sem se importar com suas vidas, isso não significava que haviam perdido sua racionalidade. Sabendo que morreriam de forma inútil, os Dobads não se atreveram a bloquear o caminho do velho homem, afinal não haveria benefício nisso. Nesse ponto, os capitães, que lutavam contra os orcs, garantindo a retaguarda, estavam começando a ficar esgotados, muitos deles estavam cheios de ferimentos. Eles continuam nos seguindo. Mendes declarou, ao ver os orcs líderes se escondendo em meio aos Dobads comuns. Do outro lado, no Batalhão 0, não havia o pequeno grupo, que desbravava um caminho em meio a inimigos. É o Fernando e os outros. Theodora já havia entrado em contato com eles, então o oficial sabia mais ou menos da situação. No momento, grande parte dos líderes inferiores que estavam enfrentando o Batalhão 0 já haviam caído em batalha, com um pequeno número restante que havia recuado. Porém, isso não foi feito sem um preço. Mesmo com a poderosa força geral do batalhão, eles haviam tido muitas perdas. Desse jeito eu não vou conseguir ajudar. Ronald disse, segurando seu ombro ferido, enquanto arfava com dificuldade. Ao ver isso, Noah tinha uma expressão complicada. Foi graças a Ronald que ele havia conseguido matar dois líderes inferiores. Não só o cabo havia sido ferido, como muitos de seus homens próximos haviam caído alguns minutos antes. O tenente está chegando, avancem. Protejam sua retirada. Tryon gritou na comunicação. Com essa notícia, os vários oficiais e cabos que estavam em boas condições, começaram a mobilizar as tropas, empurrando os orcs.
As criaturas, que antes estavam ganhando terreno, começaram a ser impiedosamente atacadas pelos soldados. Até então, o Batalhão Zero estava defendendo-se de forma passiva para economizar energia, enquanto aqueles mais fortes lidavam com os líderes inferiores, mas agora, sabendo que Fernando havia chegado e estava do outro lado, um grande impulso de moral elevou a energia dos homens. Protejam o tenente. Svi. Bang. Tim. Uma explosão de magias, flechas e outros ataques choveu sobre a horda, enquanto os soldados avançavam. Noah, Traen e Archie serviram como pivos, cortando os inimigos, liderando o primeiro, segundo e quarto pelotões. Vendo isso, os Dobats comuns, assim como os líderes inferiores que ainda restavam, começaram a recuar. Bam! 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 Os soldados na linha de frente batiam com suas espadas contra os escudos, enquanto davam passos pesados e cheios de ímpeto. Na 6ª Brigada, o capitão Jonata, que recebeu os 3 capitães combatentes, havia finalmente conseguido estabilizar a situação, mas ao ouvir o barulho vindo ao longe, sentiu-se inquieto, temendo que as tropas que mantinham o corredor tivessem caído, levantou o voo, para ter uma visão aérea. Contudo, ao ver o que estava acontecendo, ficou incrédulo. As tropas que mantinham o corredor ainda estavam conseguindo se manter e, na verdade, todo o barulho vinha do Batalhão Zero. Unidade! 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 Com incredulidade, o capitão viu algo inexplicável. Os Dobales enfurecidos estavam fugindo e recuando, enquanto as tropas do Batalhão Zero ganhavam terreno. O que caralho está acontecendo lá? Não só Jonata, mesmo os soldados comuns da 6ª e 7ª Brigadas, que mantinham as linhas de escudo do corredor, não conseguiam acreditar nisso. O que é esse Batalhão Zero? Como eles são tão fortes? Nunca ouvi falar deles. Um soldado comentou. Dane-se quem eles são, ainda bem que são nossos aliados. Outro respondeu. Os orcs que estavam entre o grupo do Major Silvestre e das tropas do Batalhão Zero sentiram-se acuados, fugindo para os lados, enquanto abriam um caminho. Logo ambos os lados se encontraram. Fernando notou Archie, Noah e os outros, desde que havia os enviados para a linha de frente, era a primeira vez que os via. Tenente. Trajan cumprimentou. Fernando assentiu, ao ver a mobilização de seus oficiais. Vocês fizeram bem. Logo aqueles do Batalhão Zero também notaram a presença dos majores, saudando-os. Ao resgatar o grupo de Fernando, as tropas rapidamente ergueram uma muralha de escudos, impedindo que os orcs se aproximassem. Bem, parece que de algum jeito conseguimos nos reagrupar, mas o que fazer agora, comandante provisório? Jack falou, com algum sarcasmo em sua voz. Todos olharam para o corredor enorme, cheio de orcs que pareciam nunca acabar e mais ao longe, a enorme horda era ainda maior. Relatórios. Ignorando as palavras de Jack, o jovem tenente ordenou. Logo Theodore e Tom falaram sobre o que havia acontecido e de como haviam matado 2 orcs líderes, incluindo um que era muito mais poderoso que os outros, morto pelos majores. Do outro lado, Noah e os outros também deram seus relatórios, falando sobre as várias baixas de líderes inferiores. Ao ouvir isso, a expressão de Fernando mudou. Isso significa que conseguimos enfraquecer grande parte da cadeia de comando deles. Todos ficaram surpresos e contentes ao saber disso, com exceção de Jack, que franziu a testa. E o que isso muda? Se não destruirmos toda a cadeia de comando, eles não vão parar de vir. Mesmo que tenhamos pegado alguns líderes, devem ter outros no meio da horda, liderando de um lugar seguro. As palavras do Major Caolho eram como um balde de água fria, mostrando que as coisas não eram tão simples. Não exatamente, Fernando disse, parecendo checar algo em sua pulseira. Parece que já é hora. Essas palavras estranhas fizeram o grupo se perguntar do que ele estava falando. Bum! 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 De repente, 5 chamas gigantescas cruzaram os céus, atingindo a horda de orcs. Mais precisamente, entre a intersecção da 6ª e 7ª Brigadas. O que diabos você está pensando? Jack perguntou, de forma desconfiada. Sylvester, Mendes e os outros também olharam para o jovem tenente. Era irônico que todos estivessem aguardando as palavras de um mero tenente, quando haviam 2 majores bem ao lado. Antes de sair do quartel indiquei os próximos alvos das balistas e isso é na entrada do corredor. Ao ouvir isso, todo o grupo ficou surpreso. Você não está planejando, Jack disse,
com alguma incerteza. Inicialmente o plano do corredor era servir como distração, atraindo os orcs em direção às balistas, diminuindo assim a pressão na 6ª e 7ª brigadas, e atualmente, deveria haver quase 1000 orcs dentro do pequeno espaço. Isso mesmo, Major, agora é a hora de pegar alguns pássaros enjaulados. Fernando disse, fechando ambas as mãos lentamente. Nesse momento, todos finalmente entenderam do que o jovem tenente estava falando. Os orcs dentro do corredor estavam trancados de um lado pelo Batalhão 0, do outro pela muralha de escudos da 6ª e do outro pela 7ª, então a única saída que restava era o local pelo qual haviam entrado, mas agora, com o ataque das balistas, todos os dobags estavam completamente presos. Seu merdinha, Jack disse, levemente surpreso após entender o plano do tenente. A verdade é que a estratégia de Fernando não era complexa ou requintada, qualquer comandante inimigo, minimamente capacitado, perceberia que havia algo de errado com o oponente abrindo suas formações dessa forma. Entretanto, mesmo sabendo que poderia ser uma armadilha, os orcs estavam desesperados para eliminar as balistas, ao mesmo tempo, estavam confiantes em sua força e números. Somando ao estado anterior da 5ª Divisão, não haveria como levantarem uma ofensiva suficientemente ameaçadora. Pelo menos era isso que Alnar e os outros orcs líderes pensaram. Com Fernando conseguindo realocar os capitães combatentes do espaço aéreo para a batalha em solo e, em simultâneo, com a Brigada Salazar lançando um ataque na retaguarda da Horda, fazendo parte de sua atenção ser focada lá e agora com a presença de 2 majores, eles tinham finalmente o que era necessário para fazer isso. O jovem tenente logo entrou em contato com Jonathan na 6ª Brigada e Bemir na 7ª. Comecem! Ambos os homens, em suas respectivas posições, estavam aturdidos ao ouvir as instruções. Essa ação era simplesmente arriscada demais. Ainda que tivessem estabilizado a situação do confronto nas 2 brigadas, se os orcs dentro do corredor, de alguma forma, conseguissem passar pela muralha de escudos, eles teriam que lidar com ataques de dentro e de fora. Apesar disso, de suas dúvidas, após ver Fernando ser bem-sucedido em tantos planos loucos, os 2 homens não tiveram escolha senão segui-lo em sua loucura. Logo, os escudeiros dos 2 lados do corredor, que antes estavam apenas tentando manter suas posições, sem deixar os orcs escaparem, empurraram para a frente, de ambos os lados. Os orcs, ao verem isso, sentiram que algo estava errado. Em especial, um dos orcs líderes restantes. Skat Kurhaus. Voltem. Ban. 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 Os escudeiros de ambos os lados deram mais alguns passos, empurrando as criaturas dentro para o centro. Ao mesmo tempo, Fernando ordenou que o Batalhão 0 avançasse, espremendo-os ainda mais. Quando os orcs mais atrás, próximos à saída, viram as chamas, bloqueando seu caminho, começaram a ficar em pânico. Com a ordem de um dos líderes, os dobates comuns, próximos ao Batalhão 0 começaram a empurrar no sentido contrário, tentando sair, mas uma força de empurrão contrário veio do outro lado. Na saída do corredor, tudo o que havia era um mar de chamas, os orcs lá desesperadamente começaram a empurrar de volta, para não serem jogados no fogo, criando um estranho cabo de guerra. Svi. 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 Flechas voaram de ambos os lados do corredor, caindo sobre os dobads dentro, causando ainda mais confusão e desordem, com muitos deles pisoteando aqueles azarados de cair. Nesse momento, os orcs líderes dentro finalmente perceberam que a situação não estava boa. Muitas das criaturas começaram a atacar os escudeiros que mantinham ambos os lados do corredor, tentando adentrar em suas fileiras, mas devido à formação apertada, reforçada pelos lanceiros, que perfuravam qualquer um que tentasse se aproximar, fez com que isso fosse impossível. SSS. O Major Sylvester, com sua magia de gelo, o Batalhão 0, mais os capitães combatentes e o Major Jack o acompanhando formaram uma verdadeira força imparável dentro do corredor, como uma flecha adentraram em meio às tropas orcs, derrubando-as com facilidade, enquanto avançavam. Svi. Perfura. Fernando também estava na linha de frente, o que deu ainda mais moral às tropas do Batalhão 0. Unidade. Unidade. Ao som dos gritos dos soldados, do choque de armas, flechas e magias, a expressão do jovem tenente manteve-se tão fria quanto o gelo, mesmo que estivesse prestes a liderar um massacre.